vamos começar então por Brasília. Clarissa Oliveira já está com a gente para explicar, né, Clarissa, essa nova estratégia do presidente Jair Bolsonaro agora desistindo de depor. O que aconteceu que você apurou aí que pode trazer para a gente? Boa noite para você. Olá, boa noite, Isabel, boa noite, Danilo, boa noite a todo mundo que acompanha a gente por aqui. Olha, Abel, a gente conversando ali com alguns juristas, algumas pessoas que acompanham de perto esse inquérito no Supremo Tribunal Federal, a avaliação que foi feita por algumas dessas pessoas para mim foi a de que o presidente Jair Bolsonaro, nessa manifestação, forçou muito a mão. Por quê? Porque eles entendem, esses juristas com os quais eu conversei, entendem que, claro, o presidente Jair Bolsonaro, na condição de investigado, tem o direito constitucional de não fornecer informações contra si próprio, ele tem a possibilidade de permanecer em silêncio, o que é diferente de ele enviar um documento oficial dizendo que declina de depor, como se, olha, obrigada, mas eu abro mão, não precisa, estou tranquilo, entendeu? Então, assim, a avaliação feita foi a de que isso demonstra que o presidente Jair Bolsonaro tem, sim, resistência, continua com grande resistência em relação a toda a questão do depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência dele na Polícia Federal. Lá atrás, no começo dessa investigação, na época da ruptura do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro Sérgio Moro, o que Bolsonaro falou? Eu não tenho problema nenhum de depor pessoalmente, claro que é mais confortável depor por escrito, onde se tem mais controle das informações que vão ser fornecidas, mas eu não tenho problema, pode me chamar para depor que eu vou. Só que ficou muito claro que não é bem assim, porque quando o Supremo nem sequer decidiu se o depoimento dele deve, de fato, ser presencial ou se pode ser por escrito, mais um parênteses lembrando, o decano Celso de Mello votou antes de sair do tribunal pedindo que seja presencial, mas tem muita gente que ainda não se manifestou, os outros ministros ainda não se manifestaram, então nem se sabe como vai ser. Aí, por via das dúvidas, o presidente está dando um recado, olha, em tese, minha ideia é o quê? Permanecer em silêncio, eu não tenho a intenção de prestar de fato depoimento, vocês podem decidir se vocês criam o constrangimento de marcar a data do depoimento, criando uma situação onde ele deveria comparecer presencialmente e permanecer em silêncio, ou se vocês simplesmente desistem de mim, encerram essa investigação para eu torcer que ela seja arquivada, como se espera no âmbito da Procuradoria-Geral da República e entre alguns integrantes da Polícia Federal. Nos bastidores a gente ouve que a expectativa é essa, pelo arquivamento. E o presidente Jair Bolsonaro quer o quê? Empurrar esse inquérito para o arquivamento, evitando aí o risco de, se ele resolvesse prestar depoimento, acabar se complicando. Pois é, né? Ainda não chegou a se ter uma avaliação do plenário para a gente saber o que os 11 ministros pensam. Quer dizer, quando isso fosse para o plenário, teria uma possibilidade de que a maioria discordasse de Celso de Mello e entendesse que seria possível, sim, no caso do presidente da República, dar um depoimento por escrito, como ele já tinha manifestado a intenção anteriormente. Agora, simplesmente se desiste, supõe-se que vai ter uma perda de objeto aí do que seria avaliado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E fica por isso mesmo, né, Clarissa? Um inquérito que já estava paralisado justamente por conta dessas discussões sobre como que deveria ser o depoimento, que, aliás, é uma das fases finais desse inquérito. E outro ponto aqui para a gente lembrar, ouvinte puxar aí pela memória, é aquele inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal com base nas acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lá naquela reunião do dia 22 de abril, a famosa reunião ministerial, e que o ministro afirma que há provas ali naquelas gravações de que o presidente Jair Bolsonaro teve falas que apontavam para uma interferência na Polícia Federal. É uma estratégia curiosa, né? E eu queria saber de você, Clarissa, você já falou aí do pouco como isso foi recebido pela comunidade jurídica como um todo, mas o outro lado, por exemplo, é possível que o Ministério Público acione o Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro tenha que depor, e aí, uma vez tendo que ir depor, ele mantenha o direito dele de permanecer em silêncio? Algo desse tipo é pensado para tentar levantar de novo essa questão, ou pode ficar por isso mesmo?
Não, Isabel, então, os bastidores que a gente consegue colher ali no âmbito da Procuradoria-Geral da República são justamente no sentido de que há um entendimento ali do Procurador-Geral na direção do arquivamento, de que não haveria elementos suficientes no inquérito, mesmo com aquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, onde o presidente Jair Bolsonaro aparece falando sobre essa questão da PF no Rio de Janeiro, que ainda assim não haveria elementos suficientes para uma denúncia contra o presidente. Então, a tendência seria pelo arquivamento. O Procurador-Geral da República já tem uma posição muito clara, manifestada abertamente, publicamente nos autos, a respeito do depoimento do presidente Jair Bolsonaro. A PGR entende que o presidente poderia ter a prerrogativa de responder a perguntas por escrito, ou seja, num ambiente mais controlado, onde ele não seria, por exemplo, indagado diretamente, cara a cara, pelos advogados de Sérgio Moro, com perguntas que pudessem gerar algum constrangimento. O presidente Jair Bolsonaro faz um movimento, neste momento, muito claro para tentar acelerar o arquivamento dessa investigação. Como já existe esse clima nos bastidores de que haveria poucos elementos para que ele seja, de fato, denunciado, a avaliação de que se ele se recusar a ficar em silêncio, não fornecer informações adicionais, já que essa é uma das últimas pendências na investigação, muito dificilmente ele se complicaria. Só que o presidente Jair Bolsonaro comparecer ao depoimento e ficar em silêncio é um constrangimento. Passa politicamente uma imagem de que ele tem algo a esconder, de que ele não gostaria de se complicar porque teria alguma resposta que ele poderia ter dificuldade em dar. Então, a avaliação que se faz no entorno do presidente Jair Bolsonaro é que o impacto desse processo nesse momento é muito mais de ordem política do que jurídica, mas politicamente é um episódio complicado. Só para a gente lembrar, lá atrás, antes de tomar uma proporção tão grande essa pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro amargava uma queda de popularidade por conta dessa crise com o Sérgio Moro. Ele vinha sofrendo muitas críticas em diversos setores por conta desse embate com o ex-ministro da Justiça, por conta das denúncias de suposta interferência no comando da Polícia Federal, da tentativa de mudar o comando geral da PF de acordo com as suas conveniências, segundo a versão de Moro. O que aconteceu? Veio a pandemia, o auxílio emergencial ajudou a impulsionar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, ele vinha numa curva ascendente, agora já enfrenta um pouco mais de dificuldade, a gente tem observado isso na análise de pesquisas das eleições municipais, mas ainda assim tem um ganho em relação ao que se via lá atrás. Não é interessante para o presidente Jair Bolsonaro reacender esse episódio todo? E se ele fala, se ele presta depoimento, ou se ele simplesmente comparece ali e se recusa a falar, é um problema a mais. Se ele espera isso ir para o plenário do Supremo, ser discutido por todos os demais ministros, é um desgaste adicional. O que o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer é empurrar mais rapidamente esse processo para o arquivamento, uma manobra aí para ele tentar se livrar desse problema enquanto ele ainda não cresceu. Ô Clarice, mas além da repercussão entre juristas que você comentou, teve também uma nota dura, não é, do grupo, não é, que atende o ex-ministro Sérgio Moro, não é, dos advogados do escritório do ex-ministro Sérgio Moro, não? Sim, e a tendência é que, naturalmente, Sérgio Moro entenda isso como uma manobra para tentar enterrar o processo. Como eu falei, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante todo esse procedimento, desde o começo dessa investigação, ele vem adotando um tom muito incisivo, muito agressivo, inclusive com a liberação de informações que ajudem a pavimentar e a fortalecer a argumentação dele em todo esse episódio. A gente observou, por exemplo, o vazamento daquelas mensagens trocadas entre ele próprio e o presidente Jair Bolsonaro, lá atrás, ainda tratando da reunião ministerial, tratando da ação de deputados bolsonaristas, da forma como eles estavam sendo investigados, do inquérito das fake news e outras notícias. O ex-ministro Sérgio Moro também trabalhou muito nos autos para que o depoimento do presidente Jair Bolsonaro se desse de uma forma que os seus advogados pudessem questionar diretamente o presidente a respeito desse episódio todo. Se por acaso a PF
aceita a argumentação esse declínio do presidente Jair Bolsonaro em depor e fala, bom, essa era a última pendência, então vamos seguir para o encaminhamento desse processo para o Procurador-Geral da República e ver o que ele diz a respeito, se ele vai arquivar ou não. Isso naturalmente alimenta entre os integrantes do grupo ali do ex-ministro Sérgio Moro a avaliação de que pode ter havido uma interferência política, que o movimento do presidente Jair Bolsonaro ocorra num momento em que a Polícia Federal passa por alterações ali de equipe, há uma mudança no comando da área responsável pela investigação de políticos com foro privilegiado, tudo isso acontece simultaneamente. Portanto, sim, há ali uma informação como essa, um movimento como esse do presidente Jair Bolsonaro é naturalmente entendido pela equipe do ex-ministro Sérgio Moro como uma tentativa de driblar essa questão e jogar essa história toda para debaixo do tapete.